Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui iniciamos as aulas referentes ao terceiro bimestre. Hoje teremos uma aula de geografia, atmosfera, tempo e clima. Olá, crianças! Estou muito contente com o retorno de nossas aulas. Bem-vindos ao terceiro bimestre. Eu preferia que as aulas fossem presenciais, mas por enquanto ainda não é possível. O tema de nossa aula de hoje é atmosfera, tempo e clima. A atmosfera. A atmosfera, com aproximadamente 1.000 quilômetros de espessura, é uma camada gasosa que recobre a Terra. Ela é fundamental para todas as formas de vida, pois contém oxigênio, que é o gás essencial para a respiração e sobrevivência de todos os seres. Sem a atmosfera, a Terra seria um planeta sem vida. Além de oxigênio, a atmosfera também é composta de gás nitrogênio, gás carbônico e outros gases, partículas de poeira e vapor de água. A atmosfera desempenha funções importantes para a vida na Terra. Mantém a temperatura média ideal, filtra e absorve as radiações solares e protege o planeta de meteoros. Camadas da atmosfera. A atmosfera é composta de 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada uma desempenha uma função específica importante para o planeta e tem características próprias de espessura, composição gasosa e temperatura. Vamos conhecer a importância e as características de cada camada. Troposfera, espessura média de 12 quilômetros. Camada responsável pela vida. Fica em contato com a superfície da Terra. É onde vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos como chuva, vento, formação de nuvens, relâmpagos, entre outros. É nela também que se deslocam os helicópteros, balões tripulados e a maioria dos aviões. Nessa camada, a temperatura diminui em média 0,6 graus Celsius a cada 100 metros, à medida que aumenta a altitude, podendo chegar a 60 graus Celsius no ponto mais alto. Estratosfera, de 12 a 50 quilômetros de altitude, camada logo acima da troposfera. Funciona como filtro solar do planeta. É nela que se concentra a camada de ozônio que protege a Terra da radiação dos raios ultravioleta. Essa camada participa diretamente do efeito estufa, que possibilita a vida na Terra. Alguns aviões comerciais voam nessa camada para evitar turbulências, além de balões meteorológicos, que transportam sondas de medição de temperatura e umidade. A temperatura da estratosfera se eleva com o aumento da altitude, variando de 60 graus Celsius até 10 graus Celsius no final dela. Mesosfera, de 50 a 80 quilômetros de altitude, camada acima da estratosfera, considerada a mais fria. As mais baixas temperaturas ocorrem porque não há gases ou nuvens capazes de absorver a energia solar. A temperatura varia de 5 graus Celsius a 100 graus Celsius, conforme aumenta a altitude. A mesosfera protege o planeta contra a entrada de meteoros. Termosfera, entre 80 e 500 quilômetros de altitude. É a camada mais extensa da atmosfera. Pelo fato de absorver a energia solar, é a mais quente, podendo chegar a 1.000 graus Celsius, o que faz com que muitos meteoros sejam destruídos. Nela ficam os íons
partículas que recebem e transmitem as frequências de rádio. Como o ar é muito rarefeito, o vento solar é interceptado pelo magnetismo da Terra e direcionado para os polos, formando a aurora boreal, que é um fenômeno visual de luzes nos céus noturnos. Exosfera, entre 500 a 800 quilômetros de altitude. É a camada que antecede o espaço sideral, onde as partículas começam a se desprender da gravidade do planeta. Nela orbitam os satélites artificiais, que transmitem informações variadas dos telescópios espaciais à Terra. Tempo e clima. Embora interligados, tempo e clima são conceitos diferentes. Ao olharmos para o lado de fora, observamos o tempo e não o clima. Vamos entender melhor essa diferença. Tempo e clima. Tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Clima, comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Vamos ver cada um deles separado. Tempo. O tempo é o conjunto das condições atmosféricas de um lugar em determinado momento. O tempo é muito dinâmico e pode permanecer estável por alguns dias ou modificar-se de uma hora para outra. Temperatura, umidade, ventos, chuvas, nevoeiro, pressão do ar formam o conjunto de condições do tempo. Nos anúncios sobre o tempo, de modo geral, os principais elementos do clima considerados são temperatura e umidade. A temperatura e a umidade variam de um lugar para outro e no mesmo lugar no decorrer de um período. A temperatura corresponde ao estado térmico do ar em determinado momento. Já a umidade corresponde à quantidade de vapor de água existente na atmosfera em um lugar em determinado momento. Clima. Clima é a média das condições atmosféricas de um lugar, a sucessão habitual dos diversos estados de tempo por anos contínuos após observação de aproximadamente um período de 30 anos. Por exemplo, ao se observar durante anos as variações de tempo da região sul do Brasil, constatou-se que nessa região as estações do ano são mais bem definidas. Isso ocorre porque o clima é subtropical, caracterizado pelas estações definidas e por chuvas regulares ao longo do ano. Outro exemplo é a região norte do país, onde as temperaturas e o índice de chuvas são elevados durante todo o ano. Portanto, o clima equatorial quente e úmido. O termo clima deve ser utilizado para se referir às condições gerais de um lugar em um período de tempo mais longo. O clima não muda de hoje para amanhã como o tempo. Assim, o tempo é estudado pela meteorologia e o clima pela climatologia, ciências vitais para os seres humanos. Previsão do tempo. Muitas vezes precisamos saber como está o tempo em nossa cidade ou região antes de agendarmos compromissos. A previsão do tempo nos ajuda, por exemplo, a escolher a roupa adequada, o tipo de transporte ou a organizar atividades diárias. Ao divulgar a previsão do tempo, os meios de comunicação prestam um serviço essencial à população. Atualmente, por meio dos serviços meteorológicos equipados com satélites, é possível fazer a previsão das condições atmosféricas de diferentes lugares da Terra.
Veja alguns setores da sociedade em que a previsão do tempo é necessária. Agricultura. É fundamental para o agricultor conhecer as condições do tempo para preparar a terra, fazer o plantio e a colheita. Chuvas em excesso, secas prolongadas, ventos com intensidade mais forte, por exemplo, podem provocar prejuízos à atividade agrícola e, consequentemente, à economia de uma região ou um país. No entanto, a aplicação de tecnologias possibilita monitorar as condições e variações do tempo para a orientação do agricultor. Esportes. Há modalidades esportivas, como o automobilismo, por exemplo, que dependem das condições atmosféricas. Nesse esporte, que envolve altos investimentos, a vitória ou a derrota pode ser determinada pela escolha do pneu se houver chuva intensa no momento da prova. Setor de saúde. As condições climáticas de calor ou frio, muita ou pouca umidade, entre outras, podem aumentar a incidência de determinadas doenças na população. Por exemplo, novos estudos científicos revelam que partículas do vírus da gripe conseguem sobreviver por um período maior quando o tempo está frio e seco, porque aí tem baixa umidade. Este foi o nosso recadinho de hoje sobre atmosfera, tempo e clima. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.